Muito bem. Boa tarde. Estou falando para a gente poder deixar gravado. Nós vamos começar o nosso curso introdutório nesses primeiros 5 dias de vocês. E eu vou dar as 2 primeiras aulas. Essa primeira aula, né, para quem está começando uma especialização, uma residência em medicina intensiva, é tentar entender, compreender como é que a medicina intensiva como especialidade chegou aonde nós estamos. Ela é uma especialidade bastante nova, bastante recente, quando você se compara com as outras. Mas ela tem uma história bonita. Né? E como ela chegou até aqui. Então, onde, como e quando surgiram as unidades de terapia intensiva? Isso não foi sempre óbvio. Não há um momento bem específico, mas há vários momentos, e talvez um mais consensuado, como tendo sido o início das unidades de terapia intensiva. A gente pode aqui tentar olhar um pouquinho para trás e ver que as primeiras salas de recuperação do pós-operatório da Florence Nightingale, uma enfermeira britânica, que atuou muito na Guerra da Crimeia, na segunda metade do século XIX, talvez sejam as primeiras experiências. Vou mostrar um pouco do que a Florence fez. A Florence é a figurinha mais importante para a enfermagem, né? A enfermagem tem ela como a figura, o início, realmente, da enfermagem profissional, o nome da Florence. No começo do século passado, as experiências com ventilação por pressão negativa, depois as salas de recuperação neurocirúrgica nos Estados Unidos, até que veio a grande epidemia de poliomielite e os surtos de insuficiência respiratória e o surgimento das unidades respiratórias, tanto no Massachusetts General Hospital, no final da década de 40, como principalmente daí na Califórnia, a virada do ano 1950, e na Escandinávia. Eu vou mostrar, então, um pouquinho disso, né? Como é que isso veio evoluindo, né? Esse cuidado médico, de médico a médico, até isso que vocês veem aqui, que é um ambiente altamente complexo para poder atender um momento grave. Então, a Florence, essa enfermeira, conta a história de que ela, na Guerra da Crimeia, achou que havia alguns doentes feridos de guerra que eram mais graves do que outros. E que valeria a pena, então, transferir os mais graves para um determinado setor e fazer vigilância diurna e noturna para identificar complicações precocemente. Né? Ela usava uma lanterninha para poder, de alguma forma, isso iluminar as noites, né? Mostrando que a vigilância ela se completava durante 24 horas. Sabe? Aí tem várias figurinhas. Quem for para Londres, aqueles que não foram, aqueles que já foram, ali do lado da roda gigante, tem um hospital, um Queen's Hospital, uma parte do Queen's Hospital, no andar de baixo tem um museu dedicado à Florence Nightingale. Início da medicina intensiva, como muitos acreditam. Mas, assim, a força motriz talvez tenha sido você dar suporte à primeira disfunção orgânica. Foi a disfunção respiratória. Durante muito tempo se achava que morte era a ausência de ar nos pulmões. Aquele último suspiro que você dava. O coração acabava parando como consequência. Então, a relação de vida com respiração ela é muito simbólica, tá, em vários textos religiosos. Concomitantemente a isso, o desenvolvimento da capacidade de você poder abrir colocar um tubo na traqueia e ventilar com pressão positiva, mais o fato de você levar os doentes daí para uma determinada unidade de cuidado dos doentes, é que começou a surgir, puxa vida, pode ser que os hospitais precisam de um local para poder cuidar desses doentes, até porque eles podem precisar de um suporte a uma disfunção orgânica que só é feita naquele local. Um dos primeiros que fez isso
em 1929, foi o Walter Dent, um neurocirurgião na Johns Hopkins, Baltimore. Ainda tem essa unidade lá reservada para quem quiser visitar, são 4 leitos, e no qual ele pegava os doentes que ele operava, de neurocirurgia, e levava lá, porque ele dizia, todo neurocirurgião, né, que quem cuida do meu doente sou eu, só eu que tenho cuidado do meu doente, isso aí tem Walter Dent. Mas tem essa brincadeira, a coisa se tornou bastante mais profissional aí ao longo do tempo. Mas os ventiladores, no começo do século passado, eram principalmente ventiladores com pressão negativa, né? Que a pessoa mesmo entrava dentro dos ventiladores e você ciclava, não porque você jogava ar dentro, mas porque aquele ambiente aqui dentro gerava uma pressão negativa ciclicamente. Você inspirava e expirava, inspirava, 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 inspirava. Porque o teu abdômen ele inchava por pressão negativa, aí entrava ar de fora para dentro, e você expirava quando aumentava a pressão ali dentro. Então, vários ventiladores com pressão negativa foram desenvolvidos na década de 30, na década de 40, né? E salvou muita gente, principalmente pacientes que eram quase afogados. Havia desses ventiladores em alguns lugares, Sena, por exemplo, em Paris, em locais onde esses ventiladores ficavam à disposição, se alguém meio que se afogava, eles colocavam dentro desse ventilador, batiam nas costas, tentavam tirar a água do pulmão, sem ensaio clínico randomizado, mas foi meio que assim que esses ventiladores foram se disseminando. E quando veio a epidemia de pólio, no começo da década de 50, Califórnia e na Escandinávia, esses ventiladores eram os ventiladores que estavam disponíveis, né? Chegaram a se disseminar esses ventiladores, né, na epidemia de pólio. Para andares, um ventilador atrás do outro, isso em 1952, em Copenhague. A mortalidade aqui era muito alta. Cerca de 90% dessas crianças, que a pólio, basicamente, você não se recupera da tua disfunção respiratória, e você acumula secreção. Não tinha jeito de tossir, né? E acumulando secreção e não tendo jeito de tossir, as atelectasias eram muito frequentes, consequentemente, eles morriam frequentemente de mim. Então, isso, de alguma forma, fez com que alguém, nesse caso, um anestesiologista, na cidade de Copenhague, disse assim: olha, vamos pegar essa experiência, que às vezes eu faço no centro cirúrgico, e vou colocar um tubo braquial e vou insuflar o oxigênio por ventilação por pressão positiva. E a mortalidade nesse hospital de Copenhague, a mortalidade caiu de 85% para metade, a partir da introdução da traqueostomia e a mudança do tipo de ventilação por ventilação de pressão positiva. Esse artigo está publicado no Lancet, em 1953, mas isso tudo aconteceu em 1953. Basicamente, ele fica aí: você põe um tubo orotraqueal e põe uma fonte de oxigênio contínua, uma bolsa, nesse caso é uma bolsa não auto-insuflar, a bolsa que insufla, tem alguém que mecanicamente vai lá e insufla. Vocês acham que isso é incomum? Não, eu tenho 66 anos de idade. Eu me formei em 1982. Em 1979, fiz um concurso para ser estudante do Nossa Senhora das Graças, aqui, que é o principal hospital da USP. O Nossa Senhora das Graças. Naquela época tinha cirurgia cardíaca, tudo, mas tinha uma UTI com 4 leitos. Tinha 4 vagas.
Era muito comum pacientes terem insuficiência respiratória, difteria, tosse comprida, criancinha, coisas que a vacina diminuiu bem ao longo da década de 70, década de 80, mas eu ainda vi bastante. O Dr. Beltrão, ele fazia uma traqueotomia, colocava um tubo, colocava uma fonte de oxigênio, o dentinho não morrer, e chamava os estudantes para a gente revezar e fazer a ventilação mecânica. Dia a dia, 7 dias, 8 dias, 10 dias, até recuperar a função respiratória. Muitas dessas crianças sobreviveram. E o que foi feito em Copenhague nessa época? Porque não havia ventiladores com pressão positiva. O que havia eram estudantes de enfermagem, estudantes médicos, que se revezavam fazendo a ventilação com pressão positiva. E isso fez com que a mortalidade 100%, a metade para 50%. Então, isso criou-se a necessidade de você levar esses doentes para uma unidade reservada do hospital e, ao mesmo tempo, começar a agregar alguma tecnologia que pudesse dar uma sustentação à vida, e a primeira delas foi a insuficiência respiratória. Muito bem, esse aqui é o hospital municipal de Baltimore, não, de Copenhague, e esse local aqui é uma considerada a primeira unidade de terapia intensiva. Então, desde 1952, ainda não existia medicina intensiva. Unidades de terapia intensiva começaram a ser criadas há 70 anos. Em 1950 já existia cirurgia cardíaca, cirurgia pneu, endócrino, nefro, enfim, todas as outras especialidades. E o outro é de que as unidades de terapia intensiva se desenvolveram antes de ter o especialista. Muito diferente das outras especialidades. Primeiro você tem um especialista que desenvolve um determinado saber. Nós ainda estamos correndo atrás do rabo. Como se a gente tivesse desenvolvido um grande esquema para poder salvar vidas, mas assim, o especialista está correndo atrás para poder ocupar essa unidade de terapia intensiva. Você não abre hoje o laboratório de hemodinâmica sem o hemodinamicista. Você não lá abre uma clínica de nefro sem o nefrologista. Você primeiro vai ver o nefrologista. Ele que vem, que estipula todas as rotinas, para depois abrir para o público o tempo de hemodiálise. Você abre uma unidade de terapia intensiva, a outra, às vezes um canto do hospital, sem o médico intensivista. Porque ninguém sabe atender o médico nefrologista. O médico com insuficiência renal e operar as máquinas. Ninguém sabe operar as máquinas de cateterismo sem ter a especialização. Mas a medicina intensiva ela é tão efetiva que mesmo a medicina intensiva, mesmo uma UTI pouco qualificada, é melhor do que deixar o doente no pronto-socorro. Nós estamos no passo agora de pegar essas unidades de terapia intensiva e de qualificá-las. E isso melhora significativamente a qualidade do atendimento desses doentes. Muito bem. Depois dessa força motriz inicial, que foi a epidemia, precisava fazer alguma coisa, os ventiladores precisavam de ser ventiladores com pressão positiva, não mais ventiladores com pressão negativa. Começaram a surgir os primeiros Armstrongs, os primeiros ventiladores com pressão positiva, né? A SARA, nós vamos ver isso com mais detalhes, vocês vão ver isso bastante, mas a SARA só foi descrita em 1967. Então, antes de 1977, não se conhecia essa insuficiência respiratória, que é a causa mais comum de insuficiência respiratória, na unidade de terapia intensiva. Os ventiladores se tornaram ventiladores. Os primeiros eram muito simples. Eu lidei com esse Mark 7 aos montes, não sei se você eventualmente deu conta disso. É um ventilador super fácil de operar, que você coloca ele numa rede de oxigênio, um tambor de oxigênio, e ele meio que cicla sozinho. A gente salvei um monte de vida com esse respirador Mark 7. Usei muito o Burton Bennett, esses ventiladores mecânicos simples. E os ventiladores microprocessados, em tela, só começaram a aparecer aqui em Curitiba no final da década de 90, na virada do século. Quando hoje você não tem mais, em unidade de terapia intensiva, um ventilador que não tem a tela,
seja nível processado. Não são ventiladores químicos, são ventiladores eletrônicos. E que exige de vocês um conhecimento de alto nível para entender a fisiologia e acoplar o doente com a ventilação, porque o número de informações que esses ventiladores dão nas suas telas é enorme. Então, o desenvolvimento das UTIs veio nesse baile a partir da década de 50, né? Porque foi possível avanços muito rápidos em tecnologia da ventilação mecânica avançada, nos métodos de ressuscitação cardiovascular, mas mesmo as ressuscitações dos doentes que estão morrendo, como, por exemplo, ressuscitação do choque, ressuscitação orgânica, ressuscitação neurológica, ressuscitação das diversas disfunções orgânicas, suporte às falências orgânicas, né? É possível manter um doente vivo, às vezes, bastante tempo, até com circulação extracorpórea, ou com diálise crônica, diálise contínua, etc. Né? Se monitoriza uma série de variáveis, né? E, em cima disso, um conhecimento fisiopatológico que veio se tornando cada vez mais embasado, robusto, né? No qual, se você tiver um bom conhecimento fisiopatológico, você tem um grande ganho em operar essas tecnologias todas que estão na beira do leito. E a capacidade de poder salvar o doente, obviamente, vem num crescendo. E, por último, veja, veio isso aqui tudo. Mas nós estamos cada vez mais necessitando de pessoal qualificado para fazer isso. É o médico intensivista, é a enfermeira especializada, é a fisioterapeuta especializada, é o nutricionista especializado, farmacêutica especializada. Vocês vão ver com Butz aqui, que na virada do século, por exemplo, o livro Errar é Humano mudou a forma da gente avaliar a qualidade de atendimento. Então, uma das grandes variáveis deve ser garantir segurança. E segurança você só garante com o pessoal qualificado. 2/3. Mais da metade. 76%. Dos eventos adversos que ocorrem dentro das UTIs são causados por erros de medicação. Erros de dose, erros de administração. E a presença, por exemplo, de um farmacêutico clínico diminui para metade os eventos adversos só relacionados com então, a equipe vem se multiplicando, né? Porque esse doente ele é vulnerável. Esse slide de 20 anos atrás, quando ainda estava plantando o TI, esse ventilador, esse monitor, era muito comum. Apenas para poder mostrar que o número de variáveis que você pode utilizar hoje na beira do leito, dependendo dos monitores, dos sensores que você tem, são enormes. E isso tornou esse ambiente terapia intensiva altamente complexo. Essa é uma foto que eu tirei de uma UTI na Universidade do Sul da Califórnia, California University, onde eu estudei, que ele estava lá. Então, eu já tenho 30 anos. Já há 30 anos, uma UTI americana já era desse jeito. Posso mostrar esse slide de uma aula de ética? O que é esse slide é importante? Diversos instrumentos invasivos do paciente. Mas cadê o doente, né? Veja aqui, a gente mostra tudo que está ao redor, mas ninguém presta atenção. Tem um próximo lá atrás. Também é um outro problema que você gera, né? Mas, enfim, podemos deixar para um pouco. Então, aqui deu um panorama de como as UTIs foram se desenvolvendo nesses anos, né? Onde e quando, como surgiram os médicos especialistas para os doentes graves, né? O local é uma coisa, mas e o especialista? Bom, historicamente, talvez o especialista tenha surgido aproximadamente 15 anos depois, né? E aí, existem 3 chamados pais da medicina intensiva. São esses 3 que estão aí. O Max Wein,
Peter Safar e William Schumacher. Os três americanos. O Max Weil, um internista e cardiologista. Tem 500 trabalhos de choque. O Peter Safar, um anestesiologista, que desenvolveu todo o mecanismo de ressuscitação cardiorrespiratória. E o Schumacher, que era um cirurgião do trauma, que desenvolveu toda essa ideia de transporte, de oferta, utilização de oxigênio no pedaço dele, que vocês hoje, de alguma forma, utilizam. Então, vejam que esses três especialistas, de alguma forma, eles estão relacionados com a história da medicina intensiva. Você deve lembrar que até alguns anos atrás, para você entrar numa residência de terapia intensiva, você tinha que fazer ou 2 anos de medicina interna, ou 2 anos de anestésia, ou 2 anos de cirurgia. E daí fazer 2 anos de terapia intensiva. Então, é a base da medicina intensiva, ela é uma área de atuação, uma subespecialização da medicina interna, ou da cirurgia, ou da anestesiologia. Assim que ela se criou. Né? Criando, para isso, um médico altamente especializado para poder atender o paciente crítico. Então, vou dizer para vocês quem que é. É fácil de dizer o paciente pneumológico, o paciente cardiológico, mas e quem é o paciente? E se você tem um paciente clínico, você precisa desenvolver um core de conhecimento e de treinamento específico, que é o que a medicina intensiva traz para poder atender esse paciente. Esse foi o começo da medicina intensiva como especialidade da profissão em 1978, 16 anos depois do desenvolvimento das UTIs. Até lá, as UTIs elas eram tocadas ou por cardiologistas, ou por cirurgiões cardíacos, ou por neurocirurgiões, ou por quem estivesse na porta para poder atender. Em locais mais desenvolvidos, você já não tem mais isso, mas aqui no Brasil você ainda tem muito isso. Então, as UTIs precisam de alguém especializado e esse alguém não está disponível. Então, quem é esse paciente crítico, que é o paciente, então, que deve ser atendido por uma unidade de terapia? O paciente que deve ser atendido, chamado de paciente crítico, foi um conceito fenomenal do Watson. Né? Daqueles 3 médicos que se reuniram em Atlantic City em 1968. Eles não chamaram de medicina intensiva, intensive care medicine, eles chamaram de critical care medicine. Embora seja intercambiável, vocês podem chamar de qualquer um dos nomes, eu gosto do conceito da critical care medicine, não da intensive care medicine, como a europeia prefere. Né? Embora pareça ser a mesma coisa, elas têm assim, algumas coisas um pouquinho diferentes. A europeia gosta muito da ideia de você ser intensivo. Eu tenho que aqueles 3 médicos disseram, não. Você tem que avaliar o doente no momento em que ele estiver crítico. E atendê-lo onde ele estiver. Então, quem é o paciente crítico? O paciente crítico é o paciente que está em estado fisiologicamente. Cardíaco, taquipneia, com diminuição do nível de consciência, com ligúria, com insuficiência renal. Esse é um doente meio fácil a gente definir. Já tem sinais de alguma disfunção ou de falência de um órgão. É só pegar o sofro e ver o que é um doente, quando é que ele começa a ficar com disfunção hepática. Quando aumenta as transaminases, quando aumenta a bilirrubina, quando o tempo de coagulação, o KPTT se acelera. Ele tem disfunção. Quando ele está bastante equitérico, está sangrando por todos os poros, ele está com falência hepática. Uma insuficiência respiratória, um PaO2, FO2 abaixo de 300, ou 200, ou 100, porque ele precisa ser entubado. Ele está com 100, 50, 200, ainda não está no tubo, ele tem uma disfunção respiratória. Quando ele precisa de tubo, já tem uma falência respiratória. Para qualquer órgão, você pode definir desse jeito. Então, as unidades de terapia intensiva, elas não são para os doentes que estão em falência, ou que já estão com disfunção clara. Eles também para os doentes que têm risco de descobrir.
É por causa disso que vocês pegam um doente com 80 anos de idade, com 2, 3 novidades, que vai fazer uma cirurgia dentro do quadril, e ele passa 24 horas no dente. Ele não passa 24 horas porque ele está estável. Mas se ele estiver na enfermaria, alguém só vai identificar a sua instabilidade quando ele chocar, quando ele broncoaspirar, quando ele fizer uma disfunção óbvia. Então, esse doente que tem um alto risco, onde é que ele precisa ser cuidado? Na UTI. Por quê? Porque ele é um doente crítico, ele tem uma situação crítica. Se alguém com 44 anos de idade, um homem com 44 anos de idade, já jogando futebol, sábado à tarde, tem uma dor no peito, e aquilo é uma dor anginosa, ele se tornou um doente crítico. Lá no campo do futebol. Ele vai ter que ser transportado sob vigilância, sob cuidados para um doente crítico, desde o local onde ele teve o primeiro sinal de insuficiência coronariana. Entende? Essa linha de cuidado do doente crítico começa no momento em que ele tem risco. Você não precisa de atendê-lo só no momento em que ele já se descompensou. É claro que daí é uma briga constante entre necessidade do doente e daí da necessidade da fonte pagadora, né, da quantidade de recursos que você pode disponibilizar, porque não dá para fazer disponibilizar os recursos para todo mundo, não tem dinheiro para tudo. Né? Mas a gente tem que ter essa perspectiva, que nós cuidamos do doente em situação crítica, mesmo antes dele descompensar. Okay? Porque esse doente necessita, como a Florence Nightingale mostrou lá, necessita de vigilância constante, titulação contínua de tratamento de acordo com a evolução da sua doença. Okay? As especialidades médicas, elas podem ser classificadas através de vários eixos. Uma pode ser, especialidade clínica ou cirúrgica, de acordo com a faixa etária do doente. Pediatria, geriatria. Focado em diagnóstico ou terapêutico, por exemplo, tem gente que isso aqui é radiologista, tem patologista, tem endoscopista, né? Baseada num órgão, sistema. Por exemplo, endocrinologista, cardiologista, pneumologista, hepatologista, gastroenterologia. Tem um risco agudo de desfecho indesejável. Esse é o nosso. A gente não se define por um órgão. E não vamos poder se definir por um local, hein? Não se deixem ser limitados a atender o doente só durante o tempo, o momento que ele estiver dentro da terapia intensiva. O doente é crítico antes e depois também. Quando sai, ele não sai da situação crítica de repente, só que recebeu alta. Ele vai diminuindo o seu risco. E na alta, muito frequentemente, ele precisa ainda de cuidados densos, né? Em alguns locais existe uma chamada unidade de descalonamento, como o step down unit, como os americanos, em alguns países da Europa. Então, step down, você dá um passinho para trás. Unit. Então, você tem um pré-hospitalar, tem um serviço de emergência, tem unidade de terapia intensiva, tem uma step down unit, e depois tem a enfermaria, e ainda tem cuidados pós-UTI. Que a doença crítica, ela cresce e ela vai, a situação crítica desaparecer. Tudo isso, nós estamos dentro de um chamado sistema de atendimento dos pacientes críticos, como se fosse um contínuo. Né? Esse atendimento médico do paciente crítico, ele aborda a população, né? Volta e meia sofre uma injúria, tem uma fase pré-hospitalar, tratamento pré-hospitalar, tem comunicações, transporte, né? As UTIs móveis, tem uma fase hospitalar, começa na emergência, centro cirúrgico, na UTI, em algumas enfermarias com maior densidade de enfermagem, alguns pacientes ainda sob monitorização, e depois tem uma fase ambulatorial. Muitos planos de saúde hoje desenvolvem como que os pais, os doentes de maior risco são atendidos 1 ou 2 vezes por semana,
uma tentativa de poder identificar pequenas descompensações e não permitir que esses doentes voltem internados, porque reinternamento precoce, em geral, tem um prognóstico pior quando comparado com o primeiro internamento para a mesma gravidade da doença. Esses sistemas pré-hospitalar, eu não vou repetir, mas para poder dar uma ideia, compreende o atendimento do doente no local da emergência durante o seu transporte. Então, doentes críticos. Começa onde ele está crítico. Né? A estabilização do doente antes do transporte é importante. É a fase pré-hospitalar, a fase hospitalar, desculpa. Ele já começa dentro da sala de emergência. Às vezes ele vai para o centro cirúrgico, ele continua na sala de pai, depois vai para dentro da UTI. Essas UTIs, dependendo do mix de doentes, elas podem ser UTIs gerais, mas às vezes você tem um mix de doentes dentro de um hospital predomina sobre outros. Na hora de criar uma segunda unidade de terapia intensiva, talvez valha a pena criar uma segunda UTI mais especializada. Por exemplo, no Evangelho tem uma UTI de queimados, né? Como, eventualmente, numa UTI, vocês vão ver lá no tem uma UTI mais de cardio, tem mais de cuidados neurológicos. Você treina protocolos, treina enfermagem, treina equipe, tudo isso melhora o resultado. Isso não significa que a medicina intensiva vai se fragmentar. Ela tem um corpo, mas em alguns locais faz sentido, dependendo do share ali, da quantidade de doentes com uma determinada condição clínica, que se for abrir uma segunda UTI, que ela seja mais especializada no outro. Nós não temos, no Brasil, as unidades intermediárias, que é um pecado do ponto de vista administrativo. Vou mostrar para vocês que não falta leito de terapia intensiva. Como assim? Não falta leito? Não falta leito de terapia intensiva. Nós temos mais leitos de terapia intensiva do que 90% dos países de primeiro mundo no mundo. 90% dos países de primeiro mundo no mundo tem menos leitos de terapia intensiva do que no mundo. Não, é isso mesmo. Eles têm unidade intermediária. Eles têm step down unit. Nós não estamos tudo dentro da terapia intensiva. Nós não estamos dentro da terapia intensiva o doente que tem baixo risco, mas que tem um risco muito grande se for para a enfermagem. E deixamos na unidade de terapia intensiva aquele doente que já devia ter ido para uma step down unit, ocupando um leito frequentemente. É má gestão. Nesse momento a gente não tem uma solução individual para isso. Ela depende de uma gestão, eventualmente fontes pagadoras entenderem isso, né, e estimular os hospitais a desenvolverem unidades intermediárias pré-UTI e unidades step down pós-unidade. Enquanto a gente estiver misturando áreas com lugares, nós vamos estar no meio de hospitais que querem que todo leito que ele bota seja um leito de UTI e que receba como leito de UTI. Aí força a barra em cima da gente, que quer que o doente que interna é o doente de baixo risco. E é o doente que fique mais tempo possível ocupando o leito. Então há um problema de gestão aí que a gente tem que meio que ir se adaptando. Fazendo tudo. Quem seria, então, o médico responsável caso no Brasil existisse esse step down? Seria o médico intensivista? O médico intensivista. Nos outros locais, tanto, por exemplo, eu acho que eu vou mostrar ali um pouco, mas eu tive bastante tempo na Alemanha, os países do norte dos Estados Unidos e do norte da Europa, não tem a medicina intensiva como especialidade primária. Então, a medicina intensiva ela é parte da medicina anestesiologia. Então, ele é uma residência de 7 anos, nos quais, nesses 7 anos, você tem ali uns 2 anos, 3 anos de centro cirúrgico, uns 2 anos de pré-hospitalar, uns 2 anos de unidade de terapia intensiva. Depois de 6 ou 7 anos, você pode ser alocado para atender um SAMU, você é um médico,
Você sai dentro das ambulâncias para poder fazer um falar. Você está capacitado para poder fazer a emergência. No dia seguinte, você está dentro de uma unidade de terapia intensiva. No outro, você está em doentes que estão em estado da vida. Tudo dentro do mesmo hospital, mesmo profissional. Eu já ouvi no hospital no Vila Belmiro, em Santos, a semi-intensiva. Seria isso? A semi-intensiva é uma unidade intermediária. Né? Mas não sei exatamente como é que eles estão fazendo para poder financiar isso. Porque não há uma rubrica no Ministério da Saúde para poder dizer que alguma coisa é uma semi-intensiva, e nem nos planos de saúde. Eles não têm como remunerar. Então, não tem... Eventualmente, é um hospital, aí ele arruma uma forma dele poder fazer essa remuneração, mas pode ser... Era um hospital com... Era uma Santa Casa. Um plano próprio de saúde? Tem um plano próprio? Tinha. Na verdade, a Santa Casa não tem um plano próprio em si, mas ela tinha um plano que era, a maioria, basicamente, ele, que era a Santa Saúde. E aí, depois... Eles se administravam, só que aí saiu e entrou um outro plano que só substituiu, mas continua sendo... Mas comprou a mesma carteira. Comprou a mesma carteira, e aí eles usam esse semi-intensiva, por exemplo, para pacientes AVC, AIT, baixo risco, célula diabética. Esses que têm uma chance de alta precoce de UTI. Perfeito. Então você pode encontrar em um outro lugar, mas Mas seria isso, então, uma semi-intensiva seria um hospital. Uma semi-intensiva é uma unidade de terapia intensiva com menos densidade, assim chamada. O que é essa densidade? Menos densidade de médico. Então, um médico para 10, na semi-intensiva pode ser um médico para 15 ou um médico para 20. Então, um técnico de enfermagem para cada 2 pode ser uma técnico de enfermagem para cada 3. É um enfermeiro para cada 5, para cada 10, pode ser um enfermeiro para cada 10 ou para cada 15. Né? Você precisa de ter um ventilador por leito numa unidade de terapia intensiva. Mas a Anvisa, se é uma semi-intensiva, você mostra na tua história que você tem só um ou outro doente em ventilação mecânica, você pode ter um ventilador para cada 2 leitos. Isso te autoriza a funcionar. Então, menor densidade, basicamente, é isso. Você vai ter um número maior de doentes, mas é muito diferente do que uma enfermaria, no qual você não tem ventilador, você não tem monitor, você tem um técnico de enfermagem para cada 10, né? Tem uma enfermeira para cada 20 pacientes. Mas então esse daí não é a proposta do Step Down. Esse que eles construíram como intensivo aqui no Brasil não é o Step Down. Sim e não. Se você tiver uma unidade de baixa densidade dentro do teu hospital, e você estiver internando os doentes que estão entrando, você chama isso de unidade intermediária ou baixo risco. Se tiverem doentes da UTI, mas se estiverem saindo, praticamente elas são iguais em termos de densidade, mas são uma característica dos doentes que estão saindo da UTI, se chama de step down. Tá? Mas são UTIs que também têm uma densidade, tem um médico para cada 15, para cada 20, às vezes ele nem está no local, então, né? Tem uma densidade menor de enfermagem, de monitor, ventiladores, entendeu? E está dentro dessa fase de reabilitação. Inicia quando a condição clínica do doente específica e objetiva restaura a situação prévia do doente, quando possível, e capacita o doente e a sua família para uma nova situação. De um modo geral, isso é progressivo, né? Ela vai sendo construída aí ao longo do tempo. Conceitualmente, o doente ainda, muito dos doentes que a gente dá alta, eles ainda se mantêm com algum nível de estado crítico mesmo quando vão para casa. O que caracteriza as UTIs? Né? Eu estou aqui para dar aula da RDC7, né? Que ali está escrito exatamente o que é uma unidade de terapia intensiva. Vocês possam ter esse conceito mais amplo, mais geral, que caracteriza uma unidade, qualquer unidade que não é UTI. Uma unidade de UTI e uma unidade que não é UTI. Tem uma alta relação enfermeiro-paciente, de um modo geral, pela RDC7, é 2 técnicos de enfermagem para cada um doente. Aí você vai dizer assim, puxa vida, mas eu só atendo doentes com trauma de altíssima gravidade.
Os meus doentes são só pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Se você só tem de pós-operatório de cirurgia cardíaca, chute um balde com a RD37. Você vai ter que ter um técnico de enfermagem por dentro. Cuidado com esse doente. Vai ter que ter 2 ou 3 enfermeiros para cada 10 doentes. Eventualmente, um médico para poder atender 10 pós-operatórios de cirurgia cardíaca são muitos doentes. Mas você precisa dele. Se você for uma UTI de 20, talvez tenha que ter 3 médicos. Então, relação de custo-benefício. Está escrito, né? RD7 é o que é mínimo. Mas a necessidade dos doentes é que estabelece a necessidade do recurso em termos de monitorização, em termos de pessoas treinadas dentro dessa unidade. Tem pronta disponibilidade de médico treinado, uma equipe multidisciplinar especializada, tem monitorização cardíaca e respiratória contínua, técnicas de suporte de funções orgânicas, uma característica geral. Toda unidade de terapia intensiva precisa de ter esse ambiente que a gente vive. Então, nós saímos de uma fase, porque a formação da medicina intensiva no Brasil, até a época do Covid, né, no qual eu fui responsável por isso, porque nós estávamos na MIP em 2008, sem saber muito quem nós éramos e o que a gente queria. E a única forma de fazer medicina intensiva até 2008 era você graduar em medicina intensiva, fazer 2 anos de clínica médica, 2 anos de cirurgia, 2 anos de anestesiologia, e depois fazer 2 anos de terapia intensiva. No mundo, no Reino Unido, na Suíça, em Portugal, começou o movimento no final da primeira década, de 2000, de fazer que a medicina intensiva ela fosse entrada direta. Okay? Mas não de 3 anos. A entrada direta na Suíça é 6 anos. Na Espanha e no Reino Unido são 5 anos. Em outros países, de um modo geral, você leva 7 anos. 3 anos não tem nenhum lugar. Nenhum lugar não faça medicina intensiva. Então, a gente conseguiu aprovar, naquela época, que a Associação Médica Brasileira aceitasse 4 anos de medicina intensiva. Foi fácil também convencer os pares nas assembleias, que como aqui era 4, entrada direta, eles queriam 3, a gente conseguiu aprovar 4. Sendo que o primeiro ano era um primeiro ano dedicado a estágios de clínica médica, de anestesiologia e clínica científica. E vingou, mais ou menos em 2012, até que a pandemia deu um tiro no pé da medicina intensiva no Brasil. Que talvez sendo assim dos mais exigentes, mais boomers, dos mais antigos. Eu quero formar um médico especialista especial. E achava que 4 anos era pouco, mas, enfim, era o que dava para poder conseguir naquela época. Essa pandemia mostrou, de uma forma, ao meu ver, errônea, que faltava médico intensivista no Brasil. E aí se abriu completamente e se permitiu a formação em 3 anos, eliminando a obrigatoriedade desse tipo de você fazendo diretamente para lá. É nesse meio que a gente está. É nesse meio que eu vou tentar fazer de tudo que vocês saiam os melhores médicos intensivistas do mundo aqui em 3 anos. Né? Mas quando nós vamos estar comparando Portugal com Reino Unido, que são 5 anos, e outros países que são 6, acho que 6, né? Só na Suíça. E a grande maior parte, se você for para os países nórdicos, se você for para a Oceania, você vai fazer uma especialização de 7 anos. Mas ele é mais amplo do que a gente. Inclui bastante de anestesiologia, bastante de pré-hospitalar, bastante de pós-hospitalar. Né? Nas clínicas de recuperação pós-hospitalar e terapia intensiva.
Nós não podemos fazer tudo isso porque a gente não tem todo esse tempo. Mas vou tentar ao máximo dar esse espectro grande. Não vou contar para ninguém. Não promete que não conta. Você que é. Eu falei alguma coisa errada da Ford? Não? Eu escutei muito falar da Ford. É. Legal. Dá uma ida lá para você, né? Se falei alguma coisa errada, você não correu. Esqueci de perguntar para você. Eu não vou contar para ninguém para você, tá? Mas as outras especialidades vão tornar toda especialidade de internet. De consultório à distância. Especialidade, meu, vai ser médico. Vai cuidar do doente de cabo, poder internar no hospital, poder ficar grave em qualquer lugar, dentro da área de terapia intensiva, pós-unidade de terapia intensiva, só vai sobrar isso. Não sou eu que estou dizendo, né? Escrito em diversos editoriais. 30, 40 anos, medicina hospitalar é só médico intensivista. Bom, eu falei alguma coisa? Não, né? Diga que eu não. Hoje não, hoje é assim. Se virar dúvida, são 3 anos de medicina intensiva. Continuo achando que é um curso curto, né? Talvez um curso suficiente para as necessidades do Brasil hoje. Okay? Mas não tem uma visão muito estreita. Que a complexidade dos hospitais hoje, eu convivia com hospitais nos quais 8%, 10% dos leitos eram de terapia intensiva. Você já tem aqui em Curitiba leitos hospitais que tem 40% dos leitos de terapia intensiva. O link tem 40% dos leitos são de terapia intensiva. Vários hospitais do Rio de Janeiro, vários hospitais de médio porte de São Paulo, Samaritana, Alcardia, hospitais que tem 60%, 70% dos hospitais são leitos de terapia intensiva. E aí, é claro que você vê esse ambiente, você não vai fazer todas as unidades de terapia intensiva com a mesma densidade. Aí o Procardíaco, por exemplo, um grande hospital do Rio de Janeiro, ele é capaz de fazer convênio com o Bradesco, sendo na frente do Bradesco, sendo na frente desses grandes convênios. Aqui eu preciso de uma tabela para esses 20 leitos aqui. Agora vou ter mais doentes com menor complexidade. Preciso de uma outra tabela para ele internar aqui. E preciso de uma outra tabela para ele internar aqui. Okay? E eu vou te oferecer isso daqui. E vou ter regras para você. Pode vir o auditor de transferência de uma unidade para outra, quando o doente adquire tais condições. Eu fui auditor de um hospital, eu cheguei até a negociar com um plano de saúde, com a Unimed, para reabrir uma unidade de terapia intensiva dentro de um hospital que eu era coordenador. Legal. A tua experiência sempre é legal para você nos acrescentar. Você tem um conceito no Brasil, acho que é muito bom, que é você ter leitos de enfermaria e leitos de UTI. É difícil você credenciar leitos com características diferentes, porque não há tabelas iguais para todo mundo. Eles fazem pacotes. Mas tem alguns hospitais que podem fazer alguns pacotes para alguns doentes específicos. Ok? Muito bem. Essa prática da medicina intensiva, ela pode ser definida, então, como atos médicos destinados a diagnosticar, monitorar, prevenir, tratar agravos de saúde do paciente. Ela é uma atividade médica aplicada em conjunto com equipes profissionais da área de saúde, baseada em princípios científicos e humanísticos definidos pelas necessidades dos pacientes clínicos. A medicina intensiva vai muito nessa vibe, porque o cuidado que você deve dispor do doente é o doente que define. Não é o doente que define, que escreve alguma coisa. É ele que diz assim, puxa, eu estou precisando de alguém que hoje monitore principalmente o meu segmento ST e a minha troponina. Para um outro doente, o que ele precisa? Ele precisa de uma monitorização do seu estado de coagulação. O outro é da drive pressure do ventilador. Já está em ventilação mecânica, a protetora já faz há muito tempo.
e assim por diante. E nós temos que ter múltiplas habilidades e equipes, especialidades múltiplas para poder dar aquilo que o cliente precisa. Tudo com profissionalismo. Profissionalismo é o contrato da medicina com a sociedade. Nós somos agentes, através dos atos médicos, de oferecer saúde para essa população toda. Para isso, a gente precisa desses princípios fundamentais do profissionalismo. O chá e as responsabilidades. Virou meio de modinha, né? Qualquer profissão que você tenha sucesso nela não é diferente da medicina, não é diferente da medicina intensiva, em especial, é que você tenha conhecimento, habilidade e atitude. Isso vocês vão aprender que eu aprendo desses 3 elementos que vão gerar competência em medicina intensiva e vão se tornar bons profissionais. Conhecimento é o mais fácil de ser obtido. Conhecimento é o mais fácil de ser obtido. Ou é numa aula aqui, ou é no livro, ou é na inteligência artificial, ou é num curso EAD. Você adquire habilidade fácil. Conhecimento fácil. Não ter conhecimento não é uma alternativa. Você conhecer o mecanismo fisiológico, fisiopatológico da insuficiência cardíaca, do infarto agudo do miocárdio, da TAR, da hemorragia subaraquidoideia, ela está disseminada em diversos locais. Eu passei a minha vida, eu dou aula desde 1984. Já são 40 anos. Tem umas. E distribuindo livros de referência. Hoje eu acho que é besteira. Né? Se ganhar até um pendrive. Eu seria capaz de apostar que quando a gente distribuiu um pendrive há 20 anos atrás, não sei se existia pendrive naquela época, ou alguma outra referência, o Xerox, todo mundo ficava em cima daquilo, porque não tinha uma outra fonte de referência. Porque vocês possivelmente nem olharam no pendrive. Legal. Assim, estou querendo dizer assim, de que ali é apenas um caminho, tem uns livros ali legais, etc. Mas provavelmente vocês têm mais livros, tem mais artigos para ler, tem melhores referências do que aqui. Então, conhecimento, a entrega vai ser fácil. A gente vai estar falando de conhecimento bastante. A habilidade é um pouquinho mais complicada, que é você colocar o conhecimento em prática. Então, quando vem um doente com choque, você vai lá buscar o que você sabe do choque. Como é que você aplica choque? A habilidade você precisa ser treinada em loco múltiplas vezes. Não é só a habilidade de um procedimento. Quer dizer, a habilidade do conjunto de decisões que você toma na frente do de se tornar hábil. É saber fazer. Treinamento prático. O prático aqui é uma besteira ficar dizendo assim, como é que passa o intracrático, como é que passa uma técnica de célula. Isso é básico do básico. Mais amplo que a habilidade. Né? Na frente de um doente que tem uma determinada condição clínica, como é que eu faço o diagnóstico de que aquele deve ser sepse? Qual é o antibiótico que eu faço com esse? É que eu aplico isso de uma forma sistemática e não deixo passar o tempo de identificar as disfunções orgânicas. Eu tenho a teoria. Você precisa colocar isso em prática. Então, no dia a dia. Aí é mais complicado. Dá para treinar isso a partir de construção de cenários. Vocês discutem muito isso na hora da visita de beira de leite, com um bom coordenador, o que foi feito, o que deveria ser feito, o que vamos fazer agora. E nada mais é do que colocar em prática aquilo que você já sabe. Mas o que faz a diferença mesmo do bom médico, e daquele que vai ter bastante sucesso, é que ele tem conhecimento e boa habilidade, mas ele tem boas atitudes. Ele sabe como fazer. Porque tudo tem problema no meio do caminho. Né? Tem outras pessoas, tem liderança de equipe, tem uma série de problemas que surgem ao longo do caminho que fazem um bom profissional. A maneira como ele se comporta, a maneira como ele se porta na frente do problema, a maneira como ele trata as pessoas. Né?
De um modo geral, dá para poder resumir assim, que na frente de um problema, você tem dois profissionais. Você tem um que é parte do problema. Tem outro que é parte da solução. Aquele que é parte do problema é aquele que, eu sei fazer, mas não deu para poder fazer, estava fazendo outra coisa, mas eu chamei e não deu certo, não estava na hora. Ele é sempre parte do problema. O outro não, eu tive lá problema, mas eu arrumei um jeito de dar certo. Ele está fazendo o remédio, está dando tudo certo, então faz dar certo. Afinal de contas, no final das contas, é você querer fazer certo. Isso é mais complicado ainda. Quando a gente faz prova para poder avaliar, a gente faz prova de conhecimento. A gente pode fazer prova de habilidade. Mas a atitude a gente só vê na prática. Aquela historinha do cara lá que reclama lá que não foi que não teve progressão na sua carreira, veio reclamar com o chefe e diz assim, eu estou precisando de abacaxi, vai lá embaixo lá e veja qual é o preço do abacaxi. Ele sobe lá e diz qual é o preço do abacaxi. Aí ele pega, quer ver a diferença? Vem cá, eu estou precisando de abacaxi, vai lá embaixo e vê qual é o preço do abacaxi. O preço do abacaxi é tanto, mas eu acho que está muito caro. Temos outras alternativas, eu já sei por que o senhor queria abacaxi, deve ser para aquele negócio, talvez a gente possa substituir. É a mesma coisa. Conhecimento é uma coisa, habilidade, ele tem habilidade de falar, mas no outro, ele quer resolver o problema. Isso é mais difícil da gente treinar, mas tem isso em mente de que sucesso profissional e não dá para ter sem conhecimento, não dá para ter sem habilidade. Mas o que faz a diferença mesmo no profissional são as atitudes profissionais, assumindo as responsabilidades profissionais que tem. Aqui já falei bastante. Como é que a medicina intensiva apareceu, né? A unidade de terapia intensiva, um pouco de como é que elas foram distribuídas ao longo do tempo. Né? Algumas responsabilidades profissionais que estão envolvidas com o chá, que é a ética profissional e a tríade, né? São os 4 pilares, são os 3 pilares, respeito à autonomia dos doentes, a beneficência, o desejo de fazer o bem sempre, junto com o desejo de não fazer o mal. É a justa distribuição de recursos. Trata todo mundo igual, não do mesmo jeito, mas com as necessidades que cada um tem. Mas todos eles têm os mesmos direitos. Todo mundo precisa ter competência profissional, não é uma coisa escapável. Todos os profissionais estão cuidando de gente. Precisamos de ter conhecimento médico e científico atualizado. Isso que supera o profissional intensivista. Ele seja confiável, tenha honestidade com seus pacientes, familiares também, tenha relações adequadas com os pacientes, mas sempre profissionais, com os pacientes e com seus pais. Tem uso adequado de recursos finitos, porque todo mundo quer fazer tudo, nem tudo pode ser feito. Né? Uma vida não tem preço, não tem custo. Isso é uma besteira. Toda hora eu tenho que ouvir do administrador, ele tem um lado, né? Eu não posso também fazer tudo o que eu quero. Às vezes eu também tenho que pensar na sustentabilidade dos recursos dos locais onde nós estamos trabalhando. Eu preciso fazer uma administração justa de conflitos de interesse. Por exemplo, eu nunca satisfaço ninguém. Se você tirar uma média, você sempre está fazendo mais para alguém ou menos para alguém. Eu estou sempre no tiro do topo. Estou não acredito. Se eu não estiver atuando de forma profissional, cientificamente atualizada, de uma forma honesta, utilizando os recursos finitos, mantendo relações adequadas com os meus pares, com os meus coordenadores, com os meus residentes, com os médicos, etc. E tal. E se eu não estiver sendo ético, eu não estou fazendo a coisa certa. Mas fazer administração justa de conflitos de interesse, frequentemente, é um perde-ganha. Eu tento fazer o meu melhor aqui, nem sempre consigo. Estou sempre aberto, se eu tiver alguma
falha, alguma das outras coisas, me chamem a atenção. Tá? A porta está sempre aberta. E tenha compromisso com o resultado final de alta qualidade. Aí a gente precisa de medir isso. O banco de dados é um elemento fundamental para poder avaliar se nós estamos indo no caminho certo. Tem que fazer entregas dos diversos clientes. Né? Aqui há uma relação de clientela. Precisa entregar para vocês o melhor que vocês esperam. Porque também precisa entregar o melhor para os hospitais, precisa entregar melhor para os médicos, precisa entregar melhor para os famílias. Então, é um perde e ganha. No final, espero que o bem seja distribuído por o maior número de pessoas. Fica todo mundo ainda com gostinho de que não recebeu tudo aquilo que acha que merecia. Que não dá para poder satisfazer igual que os outros, eu também não estaria sendo justo. Tem mais gente que vai perder mais para poder dar mais. Então, aqui é muito para mim. Né? Essa é a ideia do profissionalismo. Então, essa é a primeira aula, a primeira introdução à medicina intensiva. Tem alguma pergunta, algum comentário? Ansioso para saber o futuro da medicina intensiva. Puxa, tem uma aula disso. Dá para a gente... O Vinícius fez uma aula também, né? Não, o Vinícius fez também. Eu acho que é muito difícil da gente prever o passado, né? Então, você imagina o futuro. Gosta dessa frasezinha? É, né? A gente fazer previsão do passado é tão difícil, você imagina prever o futuro. Se eu sentar aqui 10 médicos aqui para a gente dizer como é que a gente chegou aqui, os 10 vão me escolher. Mas em que termos você quer discutir o futuro especificamente? É porque, querendo ou não, é uma decisão de vida nossa, né? De quem está iniciando, né? Então, nós iniciamos essa carreira, essa busca, essa profissão, primeiro por amor, né? A maioria daqui, mas depois a gente começa a pensar sobre o que será nós como profissionais no futuro, né? Como nós seremos vistos tanto perante a sociedade como no mercado. Então, essa previsão é o que me faz atrair pessoas a querer ser médicos intensivistas e também pessoas a não quererem ser médicos intensivistas. Que tipo de rotina nós vamos ter, tudo isso. Alguém tem uma ideia para responder isso? Entendeu? Não. Acho que depende muito de qual caminho a gente vai levar, né? A gente quer ser relevância, a gente quer ser um gestor, não seria informação essencial, tudo vai depender muito e vai dizer como que a gente vai estar lá na frente. Se a gente vai de fato seguir dentro da medicina intensiva, partindo para outro ramo dentro da medicina, partir para a área empresarial, enfim, depende muito de nós. Enquanto a gente vai seguir o que a gente se propõe fazer. Acho que esse é o principal. O presidente estava com a gente hoje, agora a gente não, porque ele acabou a intensiva. Ele falou uma coisa muito bacana. Ele falou: estão daqui para dar plantão. Ele tem que ser gestor. Então, a gente dá um plantão, que faz parte de tudo, só que futuramente você está gestão do hospital. Tudo que acontece no hospital vai acabar chegando em você, desde o começo, do meio até o fim. Então, eu acredito que o futuro da intensiva é todos aqui um dia, não tem que todos os dias fazer 12 horas de plantão, sendo o assistencial de um hospital. Mas sim, gestando algo para você acabar tendo uma organização. Então, acho que o ideal é não ter o desgaste psicológico que um plantão leva a você, aquela tensão daqueles 12 horas, daquelas 24, 36 horas. A questão da tensão para mim vai ser administradora, de você organizar algo, de você fazer um protocolo, de você fazer a eficiência da rotação daquele hospital. Desde que seja essa estrutura do médico intensivo. É algo que eu queria com o intensivista conversou com a gente hoje à noite. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu compartilho um pouco da dúvida do piloto dele. Essa questão, assim, realmente é uma coisa que afasta algumas pessoas e aproxima outras, assim. Eu, por exemplo, algumas pessoas vão falar, não vai no intensivo, porque para você dar conta da UTI, não necessariamente você precisa ser intensivista, né?
tem vários. Não, você. E a prova é aqui, né? Tem alguns colegas que já dão também. Eu acho que eu resolvi. Aproxima e afasta essa questão. Realmente, essa questão da dúvida e do futuro, da perspectiva da profissão. Olha, existe no Brasil mais ou menos umas 6.500 unidades. Mais ou menos entre 6 a 7 mil médicos titulados em terapia intensiva hoje, atuando na área. Deve ter uns 7 a 8 mil. 1.000 a 2.000 que já não atuam mais no terapia intensiva. Basicamente, o modelo de unidade de terapia intensiva, na qual você organiza as suas escalas de plantão, é isso que está aí. Então, na segunda-feira, você tem, na parte da manhã, um intensivista, um diarista. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. De tarde, algumas UTIs que já têm uma complexidade maior, também tem um diarista ou intensivista aqui na parte da tarde. Então, esse diarista pode fazer todas as manhãs, ou pode fazer todas as tardes. Em alguns lugares, até ele faz o dia inteiro. De noite, habitualmente, você tem um médico plantonista. No final de semana, também, você tem um médico plantonista. Tudo isso sendo coordenado por um diarista que não faz plantão. Nas UTIs maiores, você tem uma direção clínica. E é um médico intensivista formado com mais tempo. O que é ser um médico intensivista? O médico intensivista é um médico que tem o título de especialista em medicina intensiva. Ele tem conhecimento científico atualizado, habilidades técnicas apropriadas e atitudes para resolver problemas. Ele é parte de uma equipe multidisciplinar coordenada, tem uma atenção ativa e proativa, tem um atendimento humano, seguro e efetivo, utiliza recursos finitos de forma eficiente, tem presença física e disponibilidade constante. Alguns já têm uma característica de ser diretor clínico. 2, 3, 4 unidades de terapia intensiva, não basta ter só um intensivista coordenando. Esse coordenador, ele coordena e coopera com o atendimento dentro do ambiente dinâmico e político do UTI. Ele integra a UTI com outras unidades, serviços do hospital, os nossos médicos saracoteando para tudo quanto é lado, né? Tentando buscar um bom relacionamento com o centro cirúrgico, umas unidades de internamento, com a cardiologia, a nefrologia, a neurologia, a direção clínica do hospital. Ele integra, ele revisa e atualiza as rotinas e protocolos do UTI. Dá para fazer isso aqui, sem tipo, sem saber, sem se move? Ele revisa, atualiza a responsabilidade da equipe de enfermagem. Ele organiza reuniões essenciais para o gerenciamento da UTI. Ele garante a educação e atualização contínua da equipe. Ele não está nem de plantão. Mas as UTIs precisam disso. As 6.000, 7.000 unidades de terapia intensiva no Brasil? Não. Mas quando eu era presidente da MIB há 15 anos atrás, eram 3.000 unidades de terapia. Mais do que duplicou em 15 anos. Onde é que vão estar os médicos intensivistas? Eles vão estar nesta posição, tendo horários, principalmente horários diurnos. Alguns poderão fazer horários de plantão, né? Outros poderão adquirir habilidades para poder ser intensivista de uma ou duas unidades de intensiva. E alguns poucos serão diretores clínicos, com todas aquelas outras habilidades. Como na última prova de título de especialista da MIB houve 900 candidatos, eu acho absurdo.
O que vai acontecer daqui a 4, 5 anos? Daqui a 4 a 5 anos, metade da habilidade em terapia intensiva não vão afetar mais médicos plantonistas dando plantão em UTI se não tiver título de especialista. Então, você olhar para o mundo como ele é hoje, tem que entender que ele não vai ser o mesmo daqui a 5 anos. Hoje você não precisa ter título de especialista para fazer plantão em UTI. Daqui a 5 anos, provavelmente não vai precisar. Mas você só encontrará as UTIs de pior qualidade para dar plantão. E as de melhor qualidade serão os médicos com título de especialista. Mas eu não quero só fazer plantão? Muito bem, eu não estou formando médico. Quero formar médicos que tenham habilidades de gestão do TI, que tenham habilidades de leitura crítica, de atualização constante, de treinamento de equipe, para que vocês possam liderar esses processos e desenvolver habilidades, que se aproximem das habilidades de um diretor clínico. Para poder fazer isso tudo, precisa ser um bom especialista, ter outras habilidades para atingir o ápice da pirâmide. Será que é possível? Será que é uma ilação minha? Eu imaginar hoje que metade dos médicos que estão formados no Brasil não fazem a medicina. E essa metade, daqui a 5, 10 anos, estará fazendo o quê como opção? Fazendo um plantãozinho aqui, acolá, num ou outro lugar, que hoje paga bem, que não tem, mas que daqui a 5 anos vai ter um monte, porque não para de formar ninguém. Os preços vão cair, eles não vão subir. Não tem economicamente jeito dos preços subirem para fazer a mesma coisa. Os preços só vão subir para quem estiver fazendo melhor e mais bem feito, assumindo mais responsabilidade. Eu não posso estar errado nisso. Mesmo que eu não saiba responder com exatidão como é que vai ser a medicina intensiva daqui a 5, 10 anos. Mas existe no norte, porque ela é uma especialidade que vai ter campo, o campo é crescente, os hospitais estão se tornando locais para atender doentes só mais graves e não menos graves. De que você ter uma especialização, ela é um fator de diferenciação no mercado do trabalho. E dentro das unidades de terapia intensiva, vocês inicialmente, se quiserem dar plantão, bem, mas se quiserem fazer outras coisas, vai ter 3.000 unidades de terapia intensiva para poder tomar e ganhar um pouco que ganha o médico. Só fazendo plantão de unidade de terapia intensiva. Não vai ser 3 anos para fazer isso. Vou precisar de fazer mais coisas. Todo mundo. Respondi um pouco, não? Não exatamente como você queria, porque eu não sei nem descrever o passado, Não, quanto mais descrever o futuro. é porque É nesse mundo que você está. o que você chamou a atenção, e essa foi o motivo da minha pergunta, foi você ter dito, né, 900 pessoas fizeram prova de título, e aí o senhor complementou, eu acredito que seja um absurdo. Acho que isso me fez lembrar tanto quanto está saindo de médicos, né, generalistas, e muitos, assim. Então, eu estou vendo, assim, uma perspectiva que possivelmente a medicina intensiva passe a aparecer muito o que temos de problema com os médicos generalistas atuais. Existam muitos assim, e a demanda e os leitos de UTI não vão crescer, né? Os hospitais, eles não costumam acompanhar a quantidade de Os produção. leitos de unidade de terapia intensiva vão crescer. Né? Não há nenhuma dúvida. Porque isso está acontecendo no mundo inteiro, já faz muito tempo. Os hospitais não querem mais abrir leitos hospitalares para poder atender doente clínico, para poder atender cirurgia de baixa complexidade.
Hoje, um doente com um infarto agudo do miocárdio, ele interna 5 vezes por infarto agudo do miocárdio. Antes ele morria do primeiro infarto. As neoplasias estão ficando, os doentes estão ficando mais idosos. Então, os doentes estão ficando cada vez mais complexos, exigindo de cuidados cada vez mais especializados dentro dos hospitais. Então, essa trend, acho que ela é meio que não dá muito para poder ser diferente disso. E médicos capacitados para poder fazer medicina hospitalar de boa qualidade, ainda no Brasil é médico de medicina intensiva. Médico para poder fazer plantão, logo, na Santa Casa, por exemplo, que há 5 anos atrás tinha 2, 3 médicos intensivistas, hoje a maior parte dos plantões ou são médicos residentes ou são médicos que têm tido, que não querem fazer outra coisa. Né? Eles estão tentando hoje já meio que se livrar do restante dos médicos que não têm nenhuma especialização, que antes faziam parte das equipes. A mesma coisa está acontecendo no Evangelho, e daqui a 5 anos, coisa parecida, a maior parte dos grandes hospitais de Curitiba, Cajuru, Marcelino Champagnat, é o trabalhador. Vai tentar fazer um plantão do Hospital do Trabalhador sem título de especialização. Nesses grandes hospitais de Curitiba, é tudo para médico intensivista. Quando eu digo que deu um tiro no pé, eu estou dizendo assim, olha, fazer uma capacitação de 3 anos, nós estamos colocando no mercado muito grande de médicos intensivistas para poder fazer plantão. Vamos correr atrás, porque a gente precisa de fazer alguma coisa a mais do que fazer isso. Então, se você tem que ter essa ganância de querer fazer uma coisa a mais, mas não voltar para trás, porque voltar para trás é meio que me enterrar com um monte de gente que não tem nenhuma especialização, que hoje tem mercado de trabalho para esse pessoal, mas há muito mais médicos aparecendo do que locais de trabalho para poder fazer plantão. Não sei aonde, parece que foi Brasília, o governador de Brasília, ou o prefeito, não sei bem, fala com o Vini, ele falou na semana passada, nós estamos pagando aqui um X para poder ter esses médicos fazendo plantão aqui na porta, e eu estou com uma espera para poder fazer plantão na porta de 2 anos, não consigo, abaixa o valor pela metade, porque está cheio de gente aí querendo fazer plantão, vou pagar esse valor. A concorrência não vai parar. Como é que a gente controla isso? Só controla melhorando a qualificação, você se posicionando de uma forma diferente no mercado, gerando mais valor daquilo que vocês fazem. Porque fazer mais do mesmo pode valer a pena 2 ou 3 anos. Aí quantos aqui que não vieram fazer entrevista aqui disseram, não, eu agora posso vir fazer uma residência, porque eu trabalhei um pouco, ganhei um pouco de dinheiro. Estão pagando bem aí fora. Né? Quanto tempo isso vai durar? E aí vale a pena ficar pulando de um local para o outro? Sei que você tem uma especialização. Não, eu tenho só pós-grados, assim. Mas o que eu estou querendo tocar no tema é que, tipo, o que eu tenho na conversa, apresentação atual, o que eu estou vislumbrando é que, muito possivelmente, dentro dos nossos próprios pares, né, dentro dos médicos intensivistas, vai começar a aparecer, né, que existirão os médicos intensivistas que eles terão que ser algo mais diferenciado, ou seja, 2 castas entre os próprios médicos intensivistas. Sem nenhuma dúvida. É o que eu vejo. Sem nenhuma dúvida. Eu não vejo nenhum mal nisso. Afinal disso, eu vejo em todas as outras profissões. Hein? Eu vejo isso na cardiologia, eu vejo isso na nefro, eu vejo isso na ortopedia, eu vejo isso em todas as... Quem é melhor é diferenciado. Em todos os locais. Sim. Né? Vamos abrir um serviço de cardiologia. Eu sou sócio. Vivo INC desde 10 anos antes dele ser formado. Vamos montar um serviço de cardiologia lá no... Quem que a gente vai chamar? A gente não vai chamar o cardiologista que está aqui. É o cara que fez cardiologia e que ficou 5 anos fora. Quem é que vai ser o neurologista aqui?
gente não vai chamar o cara que terminou a residência, a gente vai chamar o cara que fez 5 anos fora. Com medicina intensiva vai acontecer do mesmo jeito. Você vai organizar um serviço, você tem que se posicionar à frente ao teu par cardiologista, ao cirurgião cardíaco. Ele não vai querer um cara que é menos, ele vai querer um cara que é mais. Vai nos grandes serviços em São Paulo e vê se tem algum chefe da terapia intensiva que não tenha feito 10 anos, que não tenha feito pós, que não tenha feito mestrado, que não é doutor, que não pesquisa, que não... Esse cara tem um jeito diferente do mercado. Esse cara ganha 50, 60 mil e coordena lá uma unidade intensiva. Mas ele investiu para poder chegar lá. Você espera fazer a residência de terapia intensiva para poder fazer plantão no UTI, vai ganhar muito grana? Não tem. Ah, não, isso aí Não tem. acho que era. Porque se você for substituível, a gente te substitui por um outro. Se você não for substituível, você leva aquilo que você É, A grande trunfo é se tornar bom. eu acredito que a tendência da UTI realmente é que se exclua até as próprias especialidades, né? Por exemplo, eu sou pneumo e faço plantão de UTI, Isso está com os dias contados. o que é bom para nossas áreas. Claro que ele é bom, né? Mas isso não se faz por uma norma. Isso se faz assim. Vamos formar médicos intensivistas. Esse médico intensivista vai ser melhor que aquele pneumologista que vem fazer um plantão. Então, isso já acontece. Eu, se tiver algum problema de saúde no UTI, provavelmente vou, porque esse aqui é dito por vocês. Mas isso ainda é um nicho, que em alguns locais ocorre. Né? Mais em grandes centros, um pouco em Curitiba. Curitiba é uma cidade muito provincial. É a maior cidade provincial do país. Né? Se cansa de dizer isso, os valores, de modo geral, são mais baixos em Curitiba do que em Porto Alegre. Porto Alegre também é mesmo. Mas são mais baixos do que Recife, mais baixos do que Salvador, mais baixos do que São Paulo e Rio, certamente. Belo Horizonte também é meio ruim, né? Por causa da maldita Unimed, acaba fazendo tudo meio que colar por baixo. A própria vida é super legal. Acho que nossos coordenadores vivem super bem. Mas trabalha bastante. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta para o pote. Daqui a pouquinho.